Olá, amigos do meu canal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Miguel Von Baster, mais um podcast para vocês. Hoje eu vou falar sobre o uso da Red Pill ou transformação das impressões. Antes de eu conhecer sobre a real, o Miguel e o uso da Red Pill, esses eu já conhecia como outro sistema chamado transformação das impressões. As pessoas que chegam ao MGTOW é porque muitas das vezes não estão satisfeitas com o que os rumos da sua vida está seguindo e querem mudar. E para haver essa mudança, temos que transformar algo em nossa mente. E em toda transformação existe a morte e nascimento. Quando transformamos algo, é porque aqui o velho morreu e outra coisa nova nasceu. Existe transformação na semente que morre e nasce e vira uma árvore. Então, dentro do organismo humano existe três tipos de alimentos: o que nós ingerimos pela via oral, existe o ar, e temos as impressões que nos chegam pelos cinco sentidos. Os alimentos, eles vão para o estômago e são transformados em nutrientes. O ar também entra as narinas, vai para o pulmão e é transformado em nutrientes para manutenção do nosso organismo. Mas existe uma terceira classe de alimento que nutre o nosso cérebro e que muitas vezes ela não passa por uma transformação e que muitas vezes acaba nos prejudicando e nos condicionando a nossa vida. Porque se você parar para pensar a respeito do que é real, a gente observa os objetos à nossa volta, o mundo, e nós temos isso como o mundo real. Mas a verdade é que se você observa uma árvore, por exemplo, aquela árvore é apenas uma imagem que entra pelo o seu sentido da visão e forma uma imagem lá na sua mente. E nós tomamos isso como o real, né? Ou seja, esse mundo que a gente vê, tudo que a gente vê, é apenas uma impressão que nos chega à nossa mente. Que a gente vê, ela tá só lá dentro da nossa mente. Não é o mundo real, não é o objeto em si mesmo. Porque para a gente conhecer o objeto em si, tínhamos que pegar esse objeto e colocar ele lá dentro da nossa mente. Mas não é assim que funciona. Nós só vemos uma imagem que forma e é projetada na nossa mente. E nós tomamos essa imagem como sendo o mundo real. O que não é. E a partir dessas impressões é que nós formamos as nossas reações. A nossa vida é uma sequência de impressões e as reações a essas impressões é que é composta a nossa vida. E nós somos condicionados pelos programas da Matrix a viver uma vida extremamente reativa. A nossa mente ela é composta pelos opostos. Nós temos uma impressão que nos chega à nossa mente
e nós temos uma reação negativa ou positiva, né? De dos opostos. Nós sempre reagimos, nós temos uma mente reativa. Nossa vida são uma sequência de impressões que nos chega pelos 5 sentidos e nós reagimos de acordo com o que o programa está instalado na nossa memória, o que a Matrix colocou na nossa memória. São condicionamentos que foram colocados na nossa memória. E por algum motivo, muitos começam a questionar essas reações mecânicas e começam a pesquisar e observar que, não, mas essa reação mecânica que eu tenho de determinada impressão que foi implantada na minha mente não é a certa. E aí começa a procurar determinados conhecimentos para conseguir sair fora desse programa que foi implantado na nossa mente. Eu vou dar um exemplo aqui como que é que a Matrix trabalha isso aí. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso aí porque nós estamos tão condicionados a viver e achar que as impressões que nos chegam é o mundo real que não compreendemos isso aí. O que acontece? A Matrix trabalha nos condicionando, colocando programas na nossa mente para que nós temos reações condicionadas e agimos de acordo com o que eles querem. Como, por exemplo, quando a gente está caminhando pela rua e se não estamos atentos a todo momento, vigiando os nossos pensamentos, acontece de passar um carro ou uma propaganda que nós desejamos, né? Esse desejo é o programa que está instalado lá na nossa mente. Qual que é a nossa reação? A gente vê um carro e já se identifica com aquilo ali. Começamos a ficar fascinados por aquilo ali. Depois vem a fascinação e começamos a sonhar com aquilo. Essa é a programação que nós temos dentro. E que é que se espera que tenhamos um desejo de possuir aquele bem e que sejamos levados por impulsos programados dentro de nós a levarmos a comprar esse carro. Muitas das vezes, principalmente aqui no nosso país, um populicho de 40 mil reais, o qual 50% é levado em imposto, e ainda você vai ter que assumir aí financiamentos com juros exorbitantes. É isso que a Matrix espera de você, que nós tenhamos esses condicionamentos mecânicos. Assim é também igual quando a gente está vendo uma televisão e vem uma propaganda de cerveja, de festa. O que é que a Matrix espera de nós? Nós temos reações mecânicas daquilo ali, vamos lá e compramos, gastamos nosso dinheiro em baladas, com mulheres, festas. Então, por que é importante nós termos conhecimento disso aí e usar da Red Pill, né? Que as pessoas comumente falam, mas a Red Pill é a transformação das impressões. Nós devemos transformar essas impressões. E como que é que funciona isso aí, transformar as impressões? Como chega à nossa mente, se nós não estamos atentos, né, a nossos pensamentos e não estamos naquele estado de impedir essa identificação, se nós nos pegamos identificado com alguma situação, é aí que nós temos que fazer o uso da Red Pill.
para podermos evitar quebrar essa cadeia de identificação, fascinação, fantasia e sonho. E que não, para que não seja disparado esse programa dentro da Matrix que vai nos levar a reações mecânicas e acabemos por fazer determinadas coisas que não devemos fazer e que vá nos trazer algum arrependimento posterior. Como, por exemplo, também, vou dar um exemplo aqui. Muitas das vezes nós estamos caminhando pela rua e passa pela nossa frente uma mulher muito atraente e nós acabamos nos identificando com aquela situação e aí caímos na fascinação, fantasia e isso é questão de milissegundos. Aí quando a gente vê, a gente já está fantasiando e sonhando com aquela mulher em posições luxuriosas. Mas se nós fizermos o uso da Red Pill ou transformar essa impressão antes de que caímos no sonho, aquela impressão cai por terra. O que seria a Red Pill? Seria a hora que nos identificamos com aquela figura, que aquilo ali não tem razão de ser, porque é apenas uma imagem, não é duradouro. Nós tomamos uma Red Pill, o que é? Nós pensamos uma coisa contrária àquela impressão. Nós imaginamos que podemos imaginar que aquela mulher não a beleza dela é passageira. E nós também nem conhecemos aquela mulher. E se ela sofrer de ser bipolar, tiver algum transtorno, alguma doença. Mas, no entanto, a gente pega aquela imagem, temos reações mecânicas, já fantasiamos milhões de coisas, e aí quando a gente assusta, nós estamos ali, né? Perdemos minutos da nossa vida, aí já também, às vezes, já entramos na internet, procuramos alguma coisa do tipo luxuriosa para dar extravasão a esses pensamentos dentro de nós. E não só a questão da luxúria, né? Mas questão também de outras defeitos que carregamos dentro, né? Como a ira, por exemplo, uma pessoa que venha nos insultar, se nós nos identificarmos com aquilo ali, não tomar uma red pill ou transformar aquela impressão, porque que é a palavra? A palavra não tem nada, não tem valor, a palavra em si mesmo não tem valor nenhum. Nós é que damos o valor para aquela palavra. Se nós não dermos valor nenhum para aquela palavra, os insultos não tem sentido de ser. E também o que é aquela pessoa que está nos insultando? Ela é o que? Não é nada. No meio de tantas bilhões de pessoas que habitam o planeta, não tem sentido a gente dar valor para aquilo ali. A mesma coisa quando um adulador chega em nós e começa a desferir palavras de adulação e nós já ficamos todos felizes. Não somos nada. Para que termos essas reações mecânicas? Somos no máximo criaturas infinitesimal no universo. Então, o que acontece é que a nossa vida ela é cheia de impressões que nos chega a todo momento pelos 5 sentidos e nós temos reações mecânicas, porque nos foi programado desse jeito, a gente reagir mecanicamente, né, positivamente ou negativamente durante essas impressões. Mas qual que seria o certo, né? É não expressar reação nenhuma, vivermos o caminho do meio, que é o caminho da compreensão, chegar à compreensão daquelas impressões. E a compreensão dessas impressões é isso que eu acabei de explicar. Você compreender que a imagem de uma mulher atraente ou as palavras de um insultador não tem valor, é apenas uma impressão que aquilo ali com o tempo se desfaz. A gente vê o outro lado da moeda, que é o uso
da Red Pill, né? Você, muitas vezes a pessoa começa ali, casar é bom, ter filho é bom, e aí não, você precisa tomar uma Red Pill. O que que é? Ver o outro lado da moeda, para chegar à compreensão disso aí. Essa o que nós fomos condicionados a acreditar e a seguir essas reações mecânicas. Mas nós temos um outro caminho a seguir. Essa é a proposta do MGTOW, que seguimos o caminho da compreensão e não dos opostos, o caminho reativo. Você pode até fazer escolhas, mas que faça escolhas conscientes e não que vamos fazer escolhas mecânicas nas quais nós fomos programados por essa sociedade ginocêntrica que quer nos escravizar a todo momento. Vamos nos libertar, não só liberdade financeira, mas como liberdade mental. E uma das formas de nos tornar livres mentalmente é essa, através das transformações das impressões. Não deixe que as impressões cheguem na sua mente, que você não as transforme. Não deixe você sair na rua e ficar ali vendo aquela imagem daquelas mulheres a todo momento, porque senão você vai virar escravo dessa luxúria que você carrega dentro. Conforme você vai fazendo essa prática no seu dia a dia, você vai ficando cada vez mais livre desses tipos de pensamento, porque você está mudando, você está transformando aquilo que você adquiriu anos e anos mecanicamente e foi estimulado a reproduzir esse comportamento. Para esse podcast era o ensinamento que eu queria deixar aí para vocês, é isso aí, né? E convido vocês a praticar isso no dia a dia, transformando as impressões, usar a Red Pill para que não deixe as impressões chegarem à mente e que nós temos reações mecânicas para essas impressões e não nos deixar que a vida nos manipule por esses cordões invisíveis, porque é por aí que a Matrix acaba nos usando. E a gente tem que procurar andar sempre alerta, observando e cuidando da nossa mente. Não deixar que a mente se divagueie e fique ali fantasiando, né? Que o primeiro passo quando a gente chega a uma impressão, primeiro é a identificação. A gente se identifica com aquilo ali, aí vem a fascinação, caímos na fascinação daquilo ali, fantasiamos e começamos a sonhar. Quando nós estamos sonhando é porque nós caímos na Matrix, estamos plugados ali da Matrix. Nosso corpo físico está ali, mas a nossa mente está longe, né? Muitas das vezes é isso que acontece. Então essa técnica da transformação das impressões ou o uso da Red Pill que vai poder você não cair nessa fascinação, nesse sonho e se manter o máximo possível desplugado da Matrix. Porque como às vezes fala no popular, né? Ah, a pessoa está viajando na maionese, né? Às vezes você está ali olhando para um ponto fixamente, mas a sua mente está em outro lugar. Quando você está nesse estado, é porque você está sonhando. Seu corpo físico está ali, mas a sua mente está em outro lugar, bem longe dali, né? Sonhando acordado. Ou seja, você entrou no mundo da Matrix. Então, por esse podcast é isso aí, meus amigos. Um forte abraço, força, honra e liberdade.